Vamos falar agora de algo muito importante, que é a parte das demonstrações financeiras pessoais. Então, para nós aí que buscamos ser especialistas, buscamos ser planejadores financeiros, nós precisamos entender dessas demonstrações financeiras que diz respeito aí aos nossos investidores, aos nossos clientes, para a gente tomar as decisões mais assertivas possível. E a gente vai falar um pouco, de como olhar, de como entender essas demonstrações financeiras pessoal, ou seja, singular ali de cada investidor. Então vamos lá. A situação financeira deve ser considerada no orçamento familiar e na elaboração de um plano de investimento. Ou seja, você tem que saber quais são as entradas, quais são as saídas, quais são o fluxo de caixa, para que você consiga montar aí, um escopo daquilo que vai ser feito. Ou seja, qual que é a capacidade de poupança, o que nós devemos ali enxugar de gastos, então fazer todo esse tipo de planejamento. Beleza? Continuando. Como em uma empresa, o orçamento familiar avalia as receitas e despesas. Receitas, aquilo que entra, Receita é aquilo que entra, só para ficar claro aí, E despesa é aquilo que sai, Show de bola. Assim como envolve a projeção de superávit ou déficits. Superávites é a parte de lucro e déficit é a parte de prejuízos, respectivamente no caso das empresas. Então a gente fala, a empresa está com superávit, está com déficit, superávit está sobrando dinheiro, déficit está faltando. E a situação financeira pessoal pode ser assim, eu estou com superávit, ou seja, eu estou com dinheiro sobrando, eu tenho ali a probabilidade de ser investidor, eu estou com déficit, eu estou com dinheiro faltando, muitas das vezes eu tenho que pegar recurso aí emprestado, eu acabo sendo um tomador de recursos, beleza? Então até aqui muito tranquilo, bem prático mesmo, só trazendo aí algumas linguagens um pouco mais técnicas para o meio de finanças, Então a gente tem aqui a realização do fluxo de caixa, que é o orçamento doméstico, É o resultado da diferença das entradas, que são as rendas, por exemplo, quanto que você recebe de pagamento? R$10.000. E as saídas, com custos periódicos. Eu pago luz, pago o colégio do meu filho, pago plano de saúde, pago aluguel, pago streams como Netflix, Amazon, Star+, isso vai tudo entrar nisso aí. Quais são as entradas, e quais são as saídas, E aqui é algo importante para essa marca-texto. Vale ressaltar que valores que acumulam ativos são aí aplicações mensais em CDB, VGBL e PGBL, que são planos de previdências, não devem ser considerados como despesa, saídas. Por quê? Imagine o seguinte, imagine que você vai lá e tem lá o seu recurso, E aí a gente vai ver que o balanço patrimonial ele é dividido da seguinte forma. Eu tenho, vamos colocar isso aqui um pouquinho mais para cá. Ele é feito assim, Eu tenho aqui, o ativo, eu tenho o passivo e eu tenho o patrimônio líquido, Então aqui, quando eu tenho aqui a soma do passivo com o patrimônio líquido, vai dar a mesma coisa que o ativo. O ativo são os meus bens e direitos, ou seja, tudo aquilo que eu tenho de bem, como lá uma casa, um carro, por exemplo, é o que eu tenho direito. O que é o direito? Eu tenho direito de receber uma duplicata. Por quê? Porque eu vou receber essa duplicata daqui a 20 dias. Eu prestei um serviço para alguém, essa pessoa vai me pagar daqui a 10 dias. Ou seja, é um direito de recebimento. E aí aqui o passivo são, as obrigações. Como assim obrigações? Eu tenho que pagar, daqui a 15 dias o pintor, o pedreiro, porque eu estou mexendo na minha casa. É uma obrigação, beleza? E o patrimônio líquido aqui é a parte de capital social. Wallace, o que é capital social? A gente foi lá e abriu uma empresa, por exemplo, e tem lá a sede da empresa, que é o capital da empresa, o computador é o capital da empresa. E aí lá a gente pode ter, por exemplo, lá lucros acumulados de períodos anteriores. A gente pegou o lucro, foi lá e fechou o balanço, teve esse lucro, aí coloca lá dentro da parte de patrimônio. É um lucro que pode ser usado futuramente para outras coisas, etc. Aqui a gente não vai entrar no conceito extremo da contabilidade, mas é para vocês entenderem aqui por que fala que vale ressaltar que os valores que acumulam ativo, ou seja, eu vou ter aplicações mensais, eu vou aplicar todo mês em CDB, VGBL e PGBL, mas está saindo do meu pagamento, eu recebo 10 mil e estou investindo 1.000. Isso é uma despesa, é uma saída? Não, tá? Por quê?
Porque ele está acumulando ativo, está acumulando os meus bens. Nesse caso aqui, esses bens são bens financeiros, né? Está aumentando, engordando aí a minha poupança. Por isso não pode ser considerado uma saída. Beleza? Continuando. Balanço patrimonial. É isso aqui, ó. Isso aqui é o balanço patrimonial. A gente já até montou aqui para vocês verem. É o documento responsável por demonstrar os bens, direitos e obrigações. Bens e direitos a parte dos ativos, obrigações do passivo, né? Num determinado momento da pessoa. Dessa forma. São agrupadas em contas dispostas em ordem decrescente de liquidez. O que é essa ordem decrescente de liquidez? Você vai ter, por exemplo, aqui na parte do ativo, caixa. Depois de caixa, você vai ter banco. Depois de banco, você vai ter aplicação com liquidez imediata. O que isso significa? O dinheiro que está em caixa, você pode usar naquele momento. Caraca, o dinheiro está ali, pega e usa. Ou seja, vai estar uma ordem decrescente de liquidez. Ou seja, do mais líquido para o menos líquido. O dinheiro que está no banco, você pode usar? Pode. Mas você vai ter que ir lá, tem que passar o cartão do banco, por exemplo. E aí, o dinheiro não está ali na hora. Pode ser que se você precisa de um valor lá acima de 50 mil, se você quiser sacar, você ainda tem que fazer uma reserva, tem que se programar. Então tá vendo que tem menos liquidez? Aí você tem a aplicação de liquidez imediata. Além de você resgatar a aplicação do dinheiro cair no banco, você vai lá e precisa, se for um valor muito alto, se quiser em espécie, ir lá e programar para resgatar. Então, o mais líquido vem primeiro e vai seguindo o menos líquido, tá? Isso é uma forma universal de balanço patrimonial. Próximo. Deve-se separar as pessoas físicas em bens de uso. O que é bem de uso? O imóvel que eu moro, o veículo da família, uma casa de veraneio, uma casa que eu tenho numa praia, por exemplo. E bens de não uso, ou seja, algo que eu tenho de bem, mas que eu não utilizo. Como uma aplicação financeira, uma participação societária, imóveis e veículos que geram renda ou que é objetivo em uma venda futura. Por exemplo, eu comprei um apartamento na planta, mas eu espero vender. Tá vendo que eu não vou usar? É bem de não uso. Vai ser um imóvel que vai me gerar renda, né? Que eu vou vender ali, ou consequentemente eu estou ali alugando. É um bem de não uso, tá bom? E aí, também podemos dizer que é a composição do patrimônio líquido, né? Tudo isso vai acabar compondo o patrimônio líquido. Então a gente tem aí algumas demonstrações de finanças pessoais, só para a gente entender, desenvolver todo esse conceito de contabilidade, porque teremos aí, né, algumas contas a fazer para visualizar algumas informações, se está bom ou não, né, a situação financeira, o orçamento familiar daquele cliente, beleza? Vamos lá então, eu espero você na próxima aula.